Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre o monstro milenar que simplesmente consegue ser maior do que Godzilla, King Kong, do que o Kraken. A sua concepção não pode nem mesmo ser imaginada pelos seres humanos, de tão apavoroso que é a sua presença. Hoje, senhoras e senhores, nós falaremos sobre o Leviatã, que não só está presente na Bíblia, na Torá judaica, mas também em outras crenças e religiões. Será que de fato o Leviatã existiu ou existe? E será que um dia ele vai voltar? No vídeo de hoje você vai descobrir sobre este assunto. Lembrando você, claro, para você poder deixar o seu like, ajudar a divulgar esse projeto, compartilhar com seus familiares e amigos e se inscrever aqui no canal para você acompanhar mais um trabalho como este, tá bom? Pois bem, senhores, eu vou colocar algumas imagens a qual eu acredito ser um Leviatã, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu vou falar sobre essa imagem daqui a pouco, mas eu acredito que o Leviatã ele é um monstro colossal a qual nenhum homem consegue detê-lo. Nenhum homem e nenhuma arma militar consegue parar a sua ferocidade. Então, imaginando que seja um monstro como Godzilla e King Kong, você ainda precisa lembrar que a sua carapaça é mais rígida do que qualquer metal na Terra. É um monstro que não precisa nem se alimentar para sobreviver. Consegue sobreviver em ambientes aquáticos, na terra e ao mesmo tempo, mesmo na presença da água, é um animal que consegue cuspir fogo, é um animal que consegue fazer com que reis e poderosos se curvem em sua presença. Então imagina um animal cujo seu poder é inconcebível aos homens. Não existe nada que consiga penetrá-lo. Assim é o Leviatã. Então a proposta do Leviatã não só é um monstro colossal, mas também é um monstro que foi preparado para o juízo de Deus. Então fica a imagem para vocês de como que seria o Leviatã para vocês entenderem um pouco mais. E falando desse monstro, nós vamos começar a falar sobre a sua história, sobre onde se originou e a sua presença. Porque sim, o Leviatã ele foi construído em Gênesis juntamente às águas neste mundo. Quando se separou as águas e criou-se os continentes, ali Deus criou, né, o seu ser, um dos seus seres mais majestosos. Nem mesmo, escute bem como eu vou lhe falar, nem mesmo os santos sentinelas, que são anjos de guerra, anjos cuja altura chegam a 3.000 pés, anjos de batalha de Deus, que estão presentes no livro de Enoque, estão presentes nos livros apócrifos e fazem uma pequena referência no cânon bíblico. Nem mesmo esses anjos, que são anjos de batalha, nem mesmo esses anjos conseguem dar conta do Leviatã. A sua estatura ela é colossal, maior do que qualquer prédio, maior do que qualquer ser já criado por Deus. E Deus não criou só um, tá? Só para avisar para vocês aí. Pois bem, senhores, o Leviatã é uma criatura lendária das águas profundas. É o monstro mais enigmático da história, com raízes na Bíblia e ampla presença em diversas tradições. O Leviatã transcendeu os limites religiosos para se tornar um símbolo de diversas culturas e mitos. Tu pega a cultura dos sumérios, a cultura dos fenícios, a cultura egípcia, tu pega a cultura dos deuses mesopotâmicos. Todos eles, em unanimidade, falam sobre um monstro aquático tão glorioso e poderoso que rotas de navegantes deveriam ser evitadas, o monstro que representava a ira de Deus. Este e-book explora as origens, significados e legados do Leviatã, abordando sua presença bíblica e também em outras tradições religiosas, bem como a sua influência nas artes, literatura e cultura popular. Cultura popular, o próprio Godzilla
que é uma cultura japonesa, uma cultura pop, foi inspirada no Leviatã. Lembra lá de Power Rangers? Você tinha os Rangers lutando contra monstros? Aqueles monstros foram inspirados no Leviatã. Você pode pegar todo filme que tem um monstro gigante. E olha só que filme interessante que eu vou recomendar para vocês. Existe um filme chamado Cloverfield. É uma trilogia. E é muito interessante você assistir essa trilogia. É um filme de pesadelo. Então, se você for assistir, o recomendável é você assistir com luz acesa, sem criança por perto, porque é um filme de terror, tá? Cloverfield mostra exatamente isso. Ocorre uma abertura de portal e monstros, como nunca antes visto na Terra, começam a sair por esses portais. Eles utilizam bombas nucleares, eles utilizam tanque de guerra, os melhores soldados e nada dá conta desse monstro. Nada, nada, nada. Sua altura chega às nuvens no céu, ok? E não é só um, tem a sua legião. E nós vamos falar e destrinchar sobre esse assunto. Na tradição judaico-cristã, o monstro é muitas vezes descrito como um ser marinho poderoso e ameaçador. Ocorrem algumas traduções que do hebreu o Leviatã seria a tradução mais próxima possível. Um dragão crocodilo gigante. É mais ou menos nessa perspectiva que é o Leviatã, tá? Ele é mencionado na Bíblia em Jó, em Salmos e em Isaías. Agora, é justamente em Jó que tem toda a sua descrição de beleza, sua majestoridade. Então nós vamos falar justamente sobre isso. Quando Jó ele começa a questionar a Deus a carga que estava sendo levada, a sua punição, mesmo sendo um homem justo, Deus vai lá e começa a falar com ele que não existe homem justo e começa a dar um sermão de Jó. E aí você começa a entender sobre o Leviatã, porque Deus menciona um capítulo inteirinho sobre o Leviatã, a qual nós vamos falar aqui. Olha só, pode tu pescar o Leviatã com um anzol? Ou sua língua com um cordão que tu deixas cair? Pode pôr um anzol no seu nariz? Ou furar as suas mandíbulas com um espinho? Fará ele muitas súplicas a ti? Falará ele palavras suaves a ti? Fará ele um pacto contigo? Ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como um pássaro? Ou o prenderás por causa de tuas donzelas? Farão teus companheiros um banquete com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Pode tu encher a sua pele com ganchos? Ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele. Lembra-te da batalha e não faça mais. Eis que a esperança dele é vã, mas será alguém humilhado só de vê-lo. Ninguém é tão feroz que ouse atiçá-lo. Quem então é capaz de ficar de pé diante de mim? Quem, quem me precedeu para que eu devesse retribuí-lo? O que quer que esteja debaixo de todo o céu é meu. Eu não esconderei suas partes, nem seu poder, nem sua graciosa proporção. Quem poderá descobrir a face de sua vestimenta? Ou quem pode ir a ele com suas rédeas dobradas? Quem pode abrir as portas da tua face? Seus dentes são tão terríveis ao redor. E aqui vem uma descrição. Deus está mostrando a grandeza do Leviatã. Você vê que tem um parágrafo inteiro. Vou até beber uma água aqui. Existe um parágrafo inteirinho falando sobre a grandeza. Deixa eu voltar o foco da imagem. Existe um parágrafo inteirinho só falando da grandeza do Leviatã. Ok? Agora, olha só. Suas escamas são o seu orgulho, fechadas juntamente como por um selo apertado. Uma é tão próximo da outra que nem o ar consegue passar entre elas. Tu pega um dragão, a única maneira de matar um dragão é entre a fresta da escama. Então, se o dragão tem várias escamas.
Na junta delas, se você conseguir tirar uma flecha, assim como todo conto litúrgico, todo filme, é a única maneira de matar um dragão. E aqui é dito que não tem essas flechas no Leviatã. É uma carapaça dura que o ar não passa nem entre elas. Elas se ligam umas às outras, ficam juntas de maneira que não podem ser separadas. Então veja o nível que é esse Leviatã. Através das suas necessidades, uma luz brilha e seus olhos são como as pálpebras da manhã. Da sua boca saem tochas e centenas de fogo escapam, ou seja, ainda cospe fogo, né, esse animal. Das suas narinas sai fumaça, como sai de uma panela fervente ou de um caldeirão. O seu fôlego acende os carvões e uma chama sai de sua boca. No seu pescoço permanece a força. Você vê que alguns animais, o pescoço é a parte mais sensível. Deste animal, muito pelo contrário, mostra sua virtude e força. E a tristeza se transforma em alegria diante dele. Os flocos de sua carne estão juntados. Olha que coisa interessante. São firmes nele mesmo. Eles não podem ser movidos. Olha para você ver. Se você acha que você conhece carne dura, você não conhece a carne desse animal. O seu coração é firme como uma pedra, sim, duro, como uma pedra de mó inferior. Então o bicho ainda tem um coração duro, igual pedra. Quando ele se levanta, os poderosos temem. Por causa de rupturas, eles se purificam. A espada daquele que lhe tocar não consegue impedi-lo, nem a lança, nem o dardo, nem a malha de ferro. Ele considera o ferro como palha. Para ele, o ferro é igual palha. E o bronze como pau podre. A flecha não pode fazê-lo fugir. As pedras dos fundos se lhe tornam em restolho. Os bengalões são contados como restolho e ele ri do brandir da lança. Pedras afiadas estão debaixo dele. Ele espalha coisas pontudas e afiadas sobre a lama. Ele faz o abismo, olha bem, o abismo ferver como uma panela. Para você ter ideia, o abismo que Deus criou, que é um lugar que vai os injustos, o Leviatã faz esse lugar ferver, cara. Olha pra tu ver. Ele faz o mar como uma panela de aguento e ele faz brilhar como um caminho para si. Alguém até pensa que o abismo ficou grisalho. Sobre a terra não há o que se lhe compare. Que tenha sido criado sem, que foi criado sem medo e ele contempla todas as coisas ativas. Ele é o rei sobre todos os filhos do orgulho. Olha o nível. Então, eu vou voltar uma imagem aqui, só para vocês entenderem. Isso aqui, essa imagem que vocês estão vendo, essa imagem aqui é uma imagem, eu até tenho um nome dela aqui, ela é A Destruição do Leviatã, criada por Gustavo Dori em 1865. Que o único que consegue deter esse monstro colossal seria o próprio criador. E aqui você vê mais ou menos uma representação do que seria o Leviatã. Mais ou menos um monstro cuja as suas escamas são tão rígidas que elas se fundem, a sua carne é mais dura do que aço. É um animal que cospe fogo. Na presença dos homens, seria um animal que simplesmente é impossível de você parar. Mais ou menos isso aí seria um Leviatã. E mesmo assim, eu estou fazendo de uma maneira que seja pequeno. Porque o Leviatã ele é centenas de vezes maior do que isso aqui. Centenas. De tal maneira que o ser humano seria pontos de poeira para esse animal. Então é um animal realmente, verdadeiramente colossal e que simplesmente não pode ser parado por nada neste mundo, nem em âmbito tecnológico e nem mesmo com algum outro animal, tá? Em Salmos é dito o seguinte: eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. E em Isaías, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O Leviatã ele é considerado o rei do abismo, o rei do inferno, campeão.
Ele que faz o inferno pegar fogo. Ele não é um monstro colossal. Ele é o animal que foi criado para não ter dó. É um monstro que faz reis e poderosos temerem. Aqui vai algumas referências de outras religiões para você entender que não só mesmo aparece na cultura bíblica, não é um monstro bíblico, mas sim está presente em outras religiões, em outras crenças também. Por exemplo, na cultura judaica, é-se atribuído o Leviatã da seguinte forma, tá? Ele é encontrado como metáfora do poder de Deus e também como um animal mitológico. Mas ocorre uma interpretação como metáfora. Agora, na cultura islâmica, existe um animal chamado Bahamut, na cultura islâmica, que é considerado um peixe gigante que tem as suas influências como Leviatã, ok? Na cultura mesopotâmica, nós temos o Tiamat, que na verdade seria uma deusa do caos, em forma de dragão marinho, que pode ter sido inspirado no próprio Leviatã. E você vai vendo mesopotâmico, islâmico, judaico, cultura nórdica. Nós temos a menção de Jormungand, a serpente do mundo, que compartilha algumas semelhanças com o Leviatã. Na cultura hinduísta, e aqui eu não cheguei a colocar, também é falado sobre a serpente que circula o mundo inteiro. Uma serpente cuja cauda é capaz de circular o mundo inteiro. E aí nós temos também a cultura fenícia, que é falado sobre um monstro colossal em forma de crocodilo. O Leviatã é caracterizado sobre diversas formas, uma vez que se funde com outros animais. Formas como a de dragão marinho, serpente e também até mesmo kraken são bastante comuns. Então você vê que esse é um animal que Deus criou, que é preparado para fazer com que os orgulhosos o temem. Você pode estar no ano 7000, você pode ter não só bombas nucleares, você pode ter a melhor tecnologia possível já se desenvolvida, que ainda assim o seu orgulho cairá por terra na presença desse ser. E outra coisa, este é um ser inteligente, não é um animal cuja a inteligência seja semelhante à de um cachorro, de um pássaro. É um animal extremamente inteligente, a qual consegue compreender todas as coisas, tem sabedoria e simplesmente é um animal que só obedece à presença de Deus. Mas é um animal inteligente, sabe se proteger, sabe quando atacar, conhece estratégias de batalha. Não é como qualquer animal. Inclusive no filme Godzilla, você vê justamente isso. Que o Godzilla é um animal colossal e também é um animal muito inteligente. Que sai raio laser da sua boca. Para vocês terem uma ideia, tá? Existe uma carta de alguns séculos atrás que menciona também o Leviatã. Só para vocês terem uma ideia da grandeza deste animal, tá? Debaixo de nós, nada mais se via senão uma tempestade negra, até que olhando para o oriente, entre as nuvens, nuvens e as vagas, divisamos uma cascata de sangue misturada com fogo, e próximo de nós emergiu e afundou-se de novo o vulto escamoso de uma serpente volumosa. Os caras estavam num barco e começou a ver um vulto gigantesco na água. Por fim, a 3 graus de distância, na direção do oriente, apareceu sobre as ondas uma crista incendiada. Olha pra tu ver, meu irmão. O negócio ainda pega fogo no mar. Olha o nível do animal, ainda pega fogo no mar. Lentamente elevou-se como recife de ouro, até avistarmos 2 glóbulos de fogo carmesim, dos quais o mar ciscava em nuvens de fumo. Vimos então que se tratava da cabeça do Leviatã, a sua fronte, tal como a do tigre, era sucata por listras de verde e púrpura, e em breve vimos a boca e as gálgaras pendendo-se sobre a espuma enfurecida, tingindo o negro abismo com raios de sangue, avançando para nós com toda a fúria de uma existência espiritual. Então você vê que aqueles que sobreviveram, né, que conseguiram sobreviver a esse ataque, contam que é um monstro colossal. Um monstro ao qual
não dá para você bater de frente, não dá para você fazer absolutamente nada. E aí nós precisamos entender uma coisa, importantíssimo falar isso aqui. O Criador dos céus e da terra criou dois animais majestosos e poderosos. Um é o Berremute e o outro é o Leviatã. São dois monstros que regem a terra. Inclusive, são animais de mesma proporção e força, criado por Deus. Se você achou que um animal é poderoso demais, saiba que somente nessa existência tem dois. Dois animais colossais, fora os animais, claro, das águas primordiais. Mas esses dois aqui, eles são. E olha que coisa interessante. Você sabia que o criador do termo dinossauro, quando ele se baseou, né, no descobrimento de fósseis de répteis, ele imaginou também que o nome dinossauros vem de lagarto monstruoso. O nome dinossauro, o significado é lagarto monstruoso, né, fazendo uma referência de que há milhares de anos atrás havia monstros a quais os seres humanos não podiam lidar. Existe uma lenda que fala, uma lenda judaica, ok? Que fala que Deus enviará Berremute para matar o Leviatã. Eles terão uma grande batalha. E aqui é bem parecido com Godzilla vs King Kong, onde os dois morrerão, mas Berremute sairá vitorioso por cumprir a sua missão. Para nós, com toda a fúria de uma existência espiritual. Tu pega um dos filmes do Godzilla vs King Kong, pelo menos um dos mais recentes, você vai ver o seguinte, que Godzilla ele emerge das águas, ele vem das águas. E King Kong ele vem do centro da Terra, ele vem lá de baixo do famoso da Terra Parará Pururu Coelhinho da Páscoa, lá dentro, ó, lá dentro. É como se você fizesse um buraco e chegasse numa outra região, no centro da Terra. Então Godzilla ele vem, né? Eu não posso falar a palavra aqui, mas eu acredito que vocês tenham entendido sobre esse assunto. E no Godzilla não, King Kong vem daqui e o Godzilla vem do oceano. E ambos se vêm para confrontar, ok? E claro, na versão oficial, os dois vão pro Beleléu, né? Os dois acabam morrendo. E é justamente a mesma crença de uma cultura judaica onde os dois se confrontam. Aqui tem uma imagem criada, tá? Da litografia de William Blake. Aqui em cima você tem Berremute e aqui você tem o Leviatã por baixo, tá? Para vocês terem mais ou menos a ideia da grandeza desses animais. Aí, como se não bastasse, muitas vezes você está se perguntando: isso se trata de um mito, isso se trata de uma lenda. Muitos acreditam em um animal cuja existência nunca foi comprovada. Concordo, concordo. Só que, será que esse animal, ele simplesmente ele é um mito ou ele de fato existe? E aqui nós chegamos a um paradigma. Em 1997, um som ensurdecedor, né, ele foi ecoado no oceano em 1997, de tal maneira que todos os países, num raio de 5 mil quilômetros, conseguiram captar esse som. 5 mil quilômetros, meu irmão. Só para vocês terem uma ideia, é quase o que? Um terço da Terra em diâmetro, tá? Em 1997, o Bloop foi enviado em hidrofones em todo o Pacífico. Foi um som alto de frequência ultra baixa, que foi ouvido em estações de escuta subaquáticas a mais de 5 mil quilômetros de distância. Mais alto do que os barulhos de terremoto, mais alto do que qualquer barulho de placa tectônica se movendo. É um barulho ensurdecedor, ok? E foi capturado esse som pela NOAA, né, que é a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica. E aí começou-se a escrever, né, vários artigos que sugeriram que isso poderia ser um monstro de proporções gigantescas que soltou que está vivo e soltou aí o seu rugido aí, tá, para as civilizações. Agora é importante dizer uma coisa, tá? Segundo dados oficiais da NOAA, apenas 5% do oceano
foi explorado. 95% do oceano permanece um grande mistério. Então, do século XXI, do âmbito tecnológico que nós temos, de tudo que nós conhecemos, apenas 5% do oceano, os animais a quais foram encontrados, são apenas os animais na superfície. O oceano, ele tem muito, a quantidade de água no oceano, ela é muito maior do que a própria Terra. Eu já trouxe um artigo alguns anos atrás, onde cientistas afirmavam que debaixo da Terra, nas placas, onde se concentra as placas tectônicas, existem 3 vezes mais água do que no próprio oceano. Então você tem a camada da Terra, que é o oceano, e ainda tem um volume de água muito maior que está entre as placas tectônicas. Ou seja, o oceano ele é muito mais profundo do que você consegue imaginar. Muitas vezes nós temos aí a junção dessas águas do oceano e dessa parte da placa tectônica. Inclusive só ocorre terremoto porque são continentes que ficam boiando nessa água, uma água colossal. E aí você consegue entender os monstros que ali vivem, tá? O próprio Urbano Monte, em seus mapas mitológicos, mencionava esses seres, né? As cartas descritas de navegantes como Pedro Alves Cabral, Marco Polo, pediam para se evitar certas rotas quando você fazia navegações. Por causa da crença nesses animais? Pode ser que sim, mas também pode ser porque esses animais majestosos destruíam barcos inteiros, né? Inclusive o filme Piratas do Caribe mostra muito bem isso, tá? Então, olha só, nós não temos essa referência, mas é algo que chega a ser colossal. E você, o que, que você acha sobre o Leviatã? Você acha que esse animal, e aqui eu vou voltar à imagem, você acha que esse animal ele é um monstro colossal, invencível, ou você acha que a humanidade tem a capacidade de vencê-lo? Eu, por exemplo, eu acho que não tem a capacidade de vencê-lo. Ao entender esse é um animal cujo o poder é tão resplandecente que nem mesmo os anjos tomam conta, né? Os anjos fecham a sua cara na presença desse animal. Para mim, né, o Leviatã não é só um monstro mitológico, mas também um monstro pré-diluviano que foi criado juntamente à concepção do mundo para fazer os orgulhosos, para ferir o orgulho dos orgulhosos e mostrar para a humanidade a sua verdadeira impotência. A presença do Leviatã é justamente essa, mostrar para nós a impotência. Quem poderá vencê-lo? Senão somente o Criador, a qual a terra é o estrado dos pés do Criador. O único a qual consegue bater de frente e vencer esse animal, claro, tem o Berremute, mas o único que consegue domar esse animal é o próprio Criador. Curioso fato, né? Um monstro colossal que em muitas culturas é considerado o rei do abismo. É considerado aquele que rege o abismo. Existem culturas que aí já nós estamos saindo do cânon bíblico, dos apócrifos, estamos adentrando em culturas totalmente diferentes, por exemplo, do druidismo, que fala que os principados e potestades, as hóstias malignas que regem o mundo, né? Todas elas são submissas ao Leviatã. Que o Leviatã, para vocês terem ideia, ele é a grande besta, o dragão que rege o mundo inferior e ele comanda, acredite se quiser, ele comanda o continente da América do Sul inteira. Então, você tem um monstro maligno em algumas culturas que comanda os demônios, que comanda todo o mal e será guerreado, né? Será guerreado e o Criador o vencerá, tirando o mal do mundo, tá? Então existem essas culturas. Mas é claro, você que vai falar sobre esse assunto. E você? Você acha que este animal é real? Não deixe de deixar o seu like. É extremamente importante para ajudar a divulgar esse projeto, ok? Compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos, os grupos de família, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Considere se inscrever no canal, ativar as notificações para você poder receber o meu melhor conteúdo. Vale a pena, tá? E lembrando que este e-book ele está disponível para os meus alunos
como cortesia ao conteúdo premium. Então, se você é aluno do conteúdo premium, você acessa a nossa plataforma de ensino. Esse e-book, a versão premium desse e-book com mais informações, está disponível para os nossos alunos, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.